Sentir o aroma do café pela manhã pode ser algo comum. Mas você já imaginou acordar e não poder sentir esse cheiro? Pois é, o olfato é um dos 5 sentidos e é por meio dele que a gente pode apreciar os cheiros e perceber o mundo. A perda do olfato, conhecida como anosmia, pode ser temporária ou permanente e traz consequências para a qualidade de vida do paciente. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o otorrinolaringologista, Dr. Cícero Matsuyama. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Cada dia é uma surpresa. Cada vez que eu venho aqui, você está mais bonita. Obrigada, doutor. Mais são magrinha, seus olhos. mas é verdade, sim. Cabelo mais comprido, mais magrinha. Ai, que bom. Você está Pronto, ótima. já ganhei a Nossa, sexta-feira, doutor. Ah, sim. Eu venho a cada 2 meses, 3 meses. Nossa Senhora, você está muito bom. bem. Parabéns. Obrigada, doutor. Obrigada. Ó, uma coisa que eu vou fazer hoje, eu vou mudar um pouquinho, é o seguinte. Me falaram assim, tem gente que adora a ave, assiste sempre, o seu programa não perde um. E são algumas pessoas que eu queria mandar um abraço especial. Por favor. A dona Jandira, que é vó de um grande assistente meu lá no hospital. Tem a dona Elza também, que é tia de um dos médicos lá. E não posso esquecer da dona Adelina, que é minha sogra, sabe? Que belezinha. Ela Dona Jandira, muito. dona Elza e dona Adelina? A dona Adelina, então ela ajudou muito a criar as crianças em casa, continua ainda... passa parte do dia lá, sempre ajudando a gente em casa. É um abraço especial, para consideração para essas pessoas. Um beijo para vocês. E olha, sempre peça beijo pro doutor, porque ele sempre traz. Ele nunca esquece, né, doutor? Não esqueço não. Aí dessa vez eu falei, não vou esquecer não. Já começa falando delas, né, doutor? Não, senão depois chega no final, a gente acaba falando muitas coisas importantes e acaba esquecendo, né? Doutor, quando a gente fala em anosmia, eu acho que muitas pessoas em casa vão lembrar da época do Covid, porque eu acho que foi a época que a gente mais falou sobre isso. Mas isso já existe há muito tempo, né, doutor? Sim, então, e é uma coisa muito importante. Você lembra quando você foi experimentar a comida do Léo agora? Nossa, que cheiro gostoso. Ou quando você foi tomar o suco agora, nossa, é até natural. Você sentiu o aroma do suco. Inclusive, a pessoa que prova o vinho, o enólogo, ele, inclusive, antes de provar o vinho, ele sente o aroma do vinho, né? Porque 70% do seu paladar é o olfato. Olha isso. Se você perde o olfato, você fica com aquelas coisas básicas, salgado, azedo, amargo e o doce. Você perde aquela, por exemplo, você vai comer um morango, um melão, um pêssego, por exemplo. Você perde toda essa coisa gostosa, né, do aroma das coisas. Ou a pessoa, você vai se aprontar para o seu marido, se perfuma toda cheirosa, ele não sente nada. Né? Tem toda essa parte também. E é perigoso também você não sentir o cheiro de uma comida estragada. Você pode passar mal. De um gás vazando, por exemplo. Então, né? Você sabe que o gás que a gente usa na cozinha, normalmente, ele não tem cheiro. É introduzido uma substância para ele ter o aroma, para a gente perceber que ele está vazando, tá? Olha isso. Senão é muito perigoso, senão a pessoa pode morrer. Isso que acontece, por exemplo, em alguns lugares, por exemplo, as pessoas morrem, às vezes porque deixa o carro ligado, o motor ligado, adormece dentro do carro, tem aquele toda a fumaça entra dentro do carro e a pessoa acaba morrendo porque não sente o cheiro, né? Nossa, isso é perigoso, além de ser desagradável, porque deixa a nossa qualidade de vida diferente, você começa a não ter prazer em se alimentar, porque, né, você não sente o gosto também, não é que você não sente o cheiro e nem o gosto. Doutor, por que isso acontece? Principalmente tem 2 fatores. Tem o bloqueio, que tem alguma coisa que obstrui, isso impede que esses aromas, essas substâncias que estão no ar entrem até para estimular o nervo que fica nessa parte superior aqui, ou um processo inflamatório, que vai desde uma simples resfriado, gripe viral, até doenças mais graves, tipo tumores, degenerações. Os americanos são muito preocupados com isso. Eles acham que doenças como Alzheimer ou Parkinson são 2 sintomas que começam através da gente, dos otorrinos. O que é? Primeira é a falta de olfato. O segundo episódio, também muito frequente, é a dificuldade na deglutição. O paciente começa a engasgar. Então, são essas 2 coisas. Então, todos os trabalhos que falam que começa a pessoa sem motivo, de repente, a pessoa idosa, começa a não sentir olfato, então a gente precisa descartar se está em alguma doença degenerativa em progressão. Olha que interessante, eu não sabia disso, doutor. Porque a gente fica pensando mais nas inflamações, né? Então, nas doenças degenerativas é muito importante, somente no idoso, então a gente fica de olho, né? Que interessante. E tem a perda da gente que a gente vai perdendo quando vai ficando velhinho também. Por quê, doutor? Assim, porque a gente não treina? Não, faz parte do ser humano, né? Que a gente perde a visão.
Perde a audição, perde o brilho, por exemplo, sua pele bonita, o colágeno que todo mundo fala do Vai rosto. tudo indo né, doutor? Mas ninguém quer morrer cedo, não é verdade? É verdade. Então a gente precisa se cuidar. Então, eu li outro dia um livro, Outlife, é um best-seller, a gente tem que envelhecer com qualidade. Exatamente. Não adianta a gente viver até os 100 anos numa cama. Por isso que ele fala muito no livro, além da alimentação adequada, é fazer exercício físico. Para a gente levantar de um assento sanitário bem, sem precisar de ajuda. Exatamente. Isso é fundamental, eu acho, para a gente, né, Rabi? Com certeza. Doutor, quando a gente fala dessa perda do olfato, quando a gente começa a sentir que isso está acontecendo, é possível ser reversível ou acontece de repente ficar permanente? Não, reversível. Por isso que tem que ser rápido o tratamento, procurar sempre às vezes é impossível passar no otorrino, que às vezes não tem na cidade, que a gente tem uma abrangência nacional, muitas vezes a cidade é pequena, procura um médico, ele vai tentar auxiliar a pessoa. O que a gente vai dar um toque hoje, o que essa pessoa pode fazer em casa, né? Boa. Né? Mas Isso o que é o mais quanto importante. antes O ela quanto tem antes que ir ao começar a médico. tratar. Isso. Porque isso pode piorar, o tratamento pode ficar mais longo, doutor? E o nervo olfatório, ele é um nervo muito delicado, tá? Agora, existem causas que são difíceis de reversão, tipo um traumatismo craniano. O nosso cérebro, ele é muito pastoso e está dentro de uma caixinha. Se a pessoa sofre um trauma desse sentido, tipo um chicote, aqueles nervinhos que estão aqui na frente, quando faz o chicote, eles podem se romper através do traumatismo. Ou operou, através de uma neurocirurgia, algum tumor nessa região anterior que o doutor teve que levantar um pouco, então ele arrasta todo o nervo, então tem a perda. Essas lesões de agressão são as mais difíceis. Os inflamatórios, muitas vezes a gente consegue, mas independente disso, mesmo que for pós-operatório, a gente tenta sempre o tratamento, para ver se a gente consegue recuperar alguma coisa. Boa. A gente tem um depoimento aqui bem especial. Legal. Vamos assistir juntos. Olá, meu nome é Viviane, eu sou paciente do Dr. Cícero e durante a pandemia eu contraí Covid, os sintomas foram brandos, mas eu perdi o olfato e o paladar. E eu só percebi isso quando, tomando café com a minha filha, ela me avisou, falou: mãe, esse leite está estragado. E eu não tinha percebido, nem sentido o cheiro, nem o gosto do leite estragado. Foi aí que eu resolvi procurar ajuda. E felizmente, seguindo todas as orientações do Dr. Cícero, a gente foi estimulando esses sentidos e felizmente eu voltei a sentir o cheiro e o gosto das coisas. Olha que legal, doutor. Entre o tratamento, a gente vai explicar umas coisinhas para que dá para fazer em casa, mas tem que tomar antibiótico, essas coisas também, Aí doutor? depende da causa, né? Se for pós-gripe, a pessoa está com infecção, uma sinusite, a gente trata. Se é um tumor, a gente opera. Se tem uma obstrução, tipo um desvio de septo, a gente tem que operar também. Mas o que é mais importante é que essa pessoa pode fazer em casa, né? Em cima de estimulação. Boa. Então, o que nós podemos fazer em casa, doutor? A gente tentou separar algumas substâncias aqui que pode ser em casa. Então, tipo, durante 15 segundos, ela sente o cheiro dessas substâncias que são substâncias básicas que a gente pode ter em casa. Então, a essência de baunilha, muitas vezes o Léo usa para fazer um bolo doce. A essência de eucalipto, que tem às vezes em desinfetantes, 15 segundos. 15 segundos cada um. Vai sentindo o aroma. As essências de rosas, por exemplo, aqui, o ideal, se puder, comprar aquelas essências que tem em casas que fazem vela ou perfume caseiro. É bem baratinho. Tá. Pode comprar pela internet, mas o frete acaba ficando mais caro do que o produto. É coisa de R$15 mais ou menos, aquelas essências vermelhas, são os melhores, tá? Tá. O alho, ao espremer, você põe num pequeno potinho, assim, também deixa guardado na geladeira. E toda vez você faz o exercício 3 vezes ao dia, todos eles. O chocolate em pó, que a gente sabe achocolatado, pode ser usado dessa forma. Ou se for daquele dos padres também, tem o mesmo cheiro, né? E o café, o pó de café. Então, todos eles podem ser utilizados, que você tem em casa, através do estímulo mesmo. 2 a 3 vezes ao dia, por 15 segundos, cada substância. 2 ou 3 vezes ao dia. Ao dia. E aí vai fazendo até você sentir que está voltando. A pessoa vai sentindo, doutor? Vai voltando. Porque, na verdade, depois de uma infecção viral, tipo o Covid, ele ele atrapalha toda a sensação. É como você ensinar a enxergar de novo a pessoa, tá? Então, você ensina como essa pessoa vai identificar. Muitas vezes é comum a pessoa falar assim: doutor, eu como um chocolate, parece que eu estou comendo outra coisa, sabe? Isso é que as pessoas falam isso. Que interessante. E não esquecer assim, e toda vez que a gente tem uma dificuldade,
na medicina acaba se inventando, se produzindo medicamentos. Hoje nós temos medicamentos, através de estudos recentes, que são para isso hoje. Que legal, porque foi feito muito estudo, principalmente nessa época da pandemia, Nos últimos 1 ano e 2 anos saiu muita coisa agora. Que interessante. Léo, tem uma perguntinha, doutor. Opa, vamos lá, Léo. Vamos lá, doutor. Existe um chefe de cozinha de Nova York, do restaurante Alinea, que chama Grant Achanti, um cara excelente, foi eleito um dos melhores chefes do mundo durante muito tempo. E devido a um câncer, ele perdeu o paladar completamente, né? Ele falou que o que ajudou ele a se manter na profissão e se manter em alto nível foi a memória olfativa que ele tinha. E um sommelier, como você citou aí, também foi a mesma coisa. Eles gravam, né, coisas na memória, a gente chama de memória olfativa. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa ligação do olfato com a nossa memória. Isso é incrível, né? Porque assim, a gente sente... E isso vem desde a infância. Porque quando você sente um cheiro gostoso de pipoca, você logo imagina a sessão de cinema, por exemplo, né? Essa é a memória olfato. Mas realmente o grande chefe não pode perder o olfato. Porque ele vai ter a memória, mas uma hora isso também pode ficar mais fraco, ou enfraquecer também, ou não, doutor? Ele fica inseguro com relação à alimentação. É igual um motorista particular perder a visão. Entendi. Então a gente vai ter a lembrança, mas não vai sentir mais. É muito subjetivo, é uma coisa assim, o que pode ser um cheiro bom para mim, não é bom para você, né, Abi? Principalmente perfume. Tanto que perfume é difícil até dar de presente, né? É uma coisa tão pessoal, né, Abi? Exato. Então é uma coisa assim, mas uma pessoa chefe, assim, 3 estrelas Michelin, acho que tem que orar sempre para Deus para não perder o olfato. A visão ele pode até perder, tá? O grande chefe, por exemplo, mas o olfato não. Doutor, tem perguntinha de WhatsApp. Opa! Doutor, o maior medo de chefe de cozinha é perder o olfato, não é nem o paladar, é o olfato mesmo. E até pelo olfato é que a gente consegue saber se a comida está salgada, a gente consegue sentir isso, né? É um problema, é um medo, viu? É medo que a gente tem, realmente, viu? Ó, Juliana Beloso. Boa tarde. A gente pode perder o olfato por cheirar pomadas tipo unguento para desentupir o nariz? Obrigado, Juliana, pela pergunta. Então, dependendo do tipo de substância, você pode agredir. Tanto que algumas pessoas são dependentes químicos, tipo, você sabe, né? Algumas substâncias podem perder. Principalmente é quem usa gota tópica nasal. É isso que eu ia perguntar, né? Quem tem rinite, sinusite, que o pessoal fala, fica usando. Esse remédio vicia. Isso também por agressão química. Pode sim. E aí você deterioriza, por exemplo, doutor? O que acontece? É lesão direto no nervo mesmo. Lesão, agressão mesmo inflamatória. Olha que engraçado, né? Esse negócio de memória olfatória é muito interessante. Quando você sente um mau cheiro no nariz, parece que aquele mau cheiro perdura até o final do dia. Não sei se você reparou nisso, tá? É verdade. Ao tocar o nariz, como é forte isso, o negócio de olfato. Na medicina nós temos muito disso, inclusive alguns diagnósticos que a gente faz através do cheiro também. E depende da intensidade do odor, o médico fica com esse cheiro até o final do dia, tá? Olha isso. Dependendo do tipo da doença. Doutor, quem tem as doenças inflamatórias, por exemplo, a gente acabou de falar agora da sinusite, da rinite, às vezes, quando está com muita crise, isso também acontece, né? Como que a gente pode melhorar isso em situações de crise? Porque ela ainda falou um pouquinho, né? Se vai cheirar a pomada, às vezes um eucalipto, alguma coisa. O que a gente pode fazer para melhorar, pelo menos nesse período? O que a gente pode orientar sempre o paciente é lavagem nasal com soro fisiológico. Sempre. Aí lembrar sempre, ó, o soro fisiológico não pode deixar na geladeira, tá? Senão ele, por causa da temperatura fria, acaba causando mais processo inflamatório, por causa do frio. Então, ou deixa em temperatura ambiente, ou se os dias agora parece que vai começar a esquentar, vai mais tranquilo. Mas os dias muito frios, se puder aquecê-lo um pouquinho, é igual uma madeira de neném, ele fica mais confortável para você poder fazer a lavagem nasal, tá? Manter essa agressão da temperatura. Então, na medida possível, não comprar muito soro para não ficar estocado dentro da geladeira, usar o suficiente que você possa usar durante os dias, tá? E não deixar dentro da geladeira por causa da temperatura. Faz todo sentido. Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas pro doutor, vamos ver aqui, ó. Mais uma da Jaqueline de Niterói. Boa tarde, Abi, Léo e doutor. Tive Covid e perdi temporariamente o olfato. Fiz esses exercícios de estímulo, mas a vez ou outra eu tenho perda olfativa novamente. Devo procurar um otorrino? Obrigada. Obrigado, Jaque, pela pergunta. Obrigada, Jaque. Tem que procurar, porque às vezes deve ter mais alguma coisinha. Coisa simples, normalmente nunca vai pensar em coisas graves. O médico sempre pensa que a pessoa vai ter uma coisa mais tranquila, mas é importante passar. Porque o médico, na consulta, faz um exame através de uma fibra óptica, dá uma olhadinha na cavidade nasal, vê se tem alguma obstrução, algum processo inflamatório que ficou, tá? Às vezes vai ficar com mais tempo. Hoje existem medicamentos para que haja
De novo, esse estímulo do olfatório, a pessoa sentir o cheiro das coisas. Então é bom sempre fazer exercício, né, doutor? Se de repente você está percebendo como ela, eu perdi na época do Covid, e vez ou outra eu ainda sinto... Então, falta mais... isso aqui é como se fosse uma fisioterapia, tá? Aí o alho, esqueci, não sei se eu falei, tem que espremer ele, tá? Porque ele in natura assim é mais difícil, Não vai adiantar. Não vai adiantar. Ele sempre fresquinho é melhor. Tá. Isso eu noto até para cozinhar, né? Você compra aqueles alhos já moídos, não é a mesma coisa que Não é a mesma coisa. É que dá preguiça de vez em quando, né? Mas enfim, ele espremido na hora é sempre bem melhor, né? E sempre 15 segundinhos, de 2 a 3 vezes por dia. Duas vezes, né? 3 vezes é meio difícil, a não ser que a pessoa trabalhe em casa, né? Mas sempre vai trabalhar De no manhã serviço, e à noite, pelo menos. Isso a pessoa vai sentir, cada vez vai sentir. Isso é gradual, não é uma... fiz 2 dias, não voltou ainda. Não. É devagar o negócio. Boa. É neural, né? Você vê que tudo que é de nervo demora. Por exemplo, a pessoa tem uma paralisia, opera a coluna para descomprimir o nervo, né? Na outra semana ele está andando. Não, fisioterapia. Paciência, minha gente. Doutor, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Imagina, é um prazer. Ele olha com uma carinha, tipo, já acabou. Eu fico tão contente em vir aqui te ver. Cada vez que eu vejo, você está mais bonito. Obrigada, doutor. A gente Mas também você adora emagreceu você aqui. muito, parabéns. Obrigada, doutor. Parabéns. Sabe? Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @Cícero Matsuyama. O site é ciceromatsuyama.com.br. Beijo, doutor. Muito obrigada. E beijo de novo. Vamos mandar beijo de novo para elas. Então, a Jandira e Dona Adelina. Adelina. Um beijo para vocês. Obrigada, doutora. Obrigado, até a próxima, viu? Até a próxima.